Oi, oi, amados estudantes da luz. Aqui é Carol Daimon. Estou fazendo agora com você a leitura da coletânea de O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. A gente está no livro Ao Seu Comando, que é um dos livros da coletânea. E hoje eu vou começar aqui a leitura. Os tópicos desse livro, eles são bem curtinhos, eles são uma ou duas páginas, no máximo três. Então eu vou dar seguimento, vou só falar o subtítulo, né? Começando o subtítulo tal, que aí fica mais fácil para vocês entenderem, se situarem como que está sendo essa mudança, né? De um capítulo, um tópico para o outro. E eu também vou fazer algumas considerações durante, porque como são muitos tópicos, eu não vou deixar tudo para o final. Vou fazendo aqui o que eu já fiz de anotações. Vamos ver se funciona, se vai ser bom assim, né? Se ficar melhor, os próximos serão assim, a gente continua desse jeito. E se eu ver que também não tá legal, a gente volta a fazer como estava sendo antes. Leio tudo, depois faço as considerações, tá bom? Então, vamos lá. Começando então nesse tópico que fala assim: orar sim, suplicar não. Para orar, então, reconheça-se como sendo aquilo o que você deseja agora, ao invés de ter que aceitar ficar pedindo a um Deus que não existe pelas coisas que você deseja. Agora, você consegue entender por que milhões de orações não são atendidas. Os homens oram a um Deus que não existe. Por exemplo, ser consciente de ser pobre ao rezar a Deus para ter riquezas. Lhe trará a recompensa daquilo que você é consciente de ser, ou seja, pobreza. As orações, para serem bem-sucedidas, devem ser declarações ao invés de súplicas. Então, se você quer rezar por riquezas, mude a imagem de pobreza, ignorando as evidências dos seus sentidos e assuma a natureza de ser rico. Nos foi dito: quando você orar, vá para dentro em segredo e feche a porta, pois aquilo que o teu pai ver em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. Mateus 6, versículo 6. E aqui nós identificamos o pai como sendo a consciência de ser. Esse é um tópico, e eu vou só fazer essa consideração aqui. O Neville Goddard ele trabalha muito com esses versículos, né? Ele desvenda assim muitas partes da Bíblia que a gente aprendeu literalmente. Neville Goddard ele vem desmistificando, fazendo ali esse lado, tornando claro aquelas palavras que às vezes não dizem, estão com uma mensagem subliminar, né? Então, tem uma mensagem ali muito além disso que a gente está lendo, uma mensagem que está por trás, que ajuda a gente a ter uma compreensão maior da nossa ligação divina, da divindade em nós, da divindade que nos cerca, né? Então, eu acho muito importante que a gente vá abrindo a nossa mente para esse conhecimento, né, para esse entendimento. Ele vê a Bíblia como um livro que ele entende a Bíblia como um livro científico. Não é um registro histórico apenas, ele falou isso no início, né? Então, ele tem ali toda uma ciência por trás, um ocultismo que nos ajuda a entender muito dessa divindade, o que está sendo passado para a gente que foi é, abafado e fez com que a gente não percebesse esse poder que nos habita. E essa parte aqui que eu achei bem interessante, que ele fala que está no Mateus 6, versículo 6, né? Quando você orar, vá para dentro em segredo e fecha a porta. A gente estudou muito isso no livro de Ouro de Saint Germain, que é eu sou homem, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Quando eu falo essa frase, eu tô no meu poder, né? Eu tô abrindo o meu poder, a minha porta está aberta, a minha consciência está aberta e ninguém tem o direito de entrar no meu campo e fechar minha consciência para aquilo que eu quero manifestar. Só que muitas vezes Saint Germain falou no livro que quando viessem pensamentos e influências externas e começassem a perturbar a nossa mente, a gente fala, centelha, presença divina, fecha essa porta. Então, quando você orar, vá para dentro em segredo e feche a porta. Vai para dentro de você, vai para o seu subconsciente. Né? O Deus que você ora, quando ele fala aqui, não existe um Deus dessa maneira que você pensa. O Deus, ele está dentro de você. E não é você lhe suplicar, Deus não quer. Esse Deus que habita em você, o Deus, a divindade, o Deus que é tudo que há, ele não quer você suplicando como um mendigo. E Deus quer te ver bem, pleno, plena, harmônica na sua vida.
Então, ele fala, por isso, agora você consegue entender por que milhões de orações não são atendidas. Porque fica ali orando, pedindo para um Deus que está fora, né? Esse Deus não existe fora, ele existe dentro. E, além disso, a gente está nesse comando pedindo ali por riqueza quando a gente está na consciência de ser pobre. Né? É aquilo que eu já falei também muito no livro de Ouro de Saint-Germain. Às vezes a gente tem conta para pagar e a gente quer dinheiro para pagar a conta. A gente não quer o dinheiro para. A gente não pede dinheiro, a gente pede, eu tenho que pagar a conta, me ajuda a pagar a conta, me ajuda a pagar esse negócio, Criador. Né? Às vezes a gente quer encontrar um amor, a gente não afirma esse amor, a gente afirma a nossa solidão. Então tem que observar o seu pedido, né? Observar como você está consciente disso. Muitas vezes a gente quer de uma forma egóica as coisas, né? A gente quer manifestar aquilo na nossa vida, mas lá dentro, quando você vai mexer, você vê que tem assim algumas coisinhas que estão agarradas, que não é a sua consciência não está sendo essa, né? Você está consciente de ser outra coisa. Tem um exemplo do Joseph Murphy que ele fala no livro O Poder do Subconsciente. Eu vou só dar mais esse exemplo e vou continuar, tá, gente? Mas isso é bom para a gente fixar, para a gente aprender o livro também, né? E não só fazer uma leitura. Isso vocês podem fazer sozinhos, sozinhas aí, né? Eu gosto de dar essas explicações que eu tô, do jeito que eu estou entendendo, porque a gente também vai criando aqui um, uma, uma, um bate-papo, né, entre a gente aqui sobre o que faz sentido para você, o que não faz. Mas Joseph Murphy, ele traz essa visão que é o homem, né, a nossa consciência, ela é o capitão do navio. E o subconsciente é aquela turma que trabalha lá na casa de máquina, né? Então, o capitão do navio, ele dá o comando. Mas se a turma da casa de máquina não receber o comando que o capitão está dando, por N motivos, o navio ele vai seguir naquela direção, né, independente do que o capitão está mandando. Então é muito importante a gente observar. A nossa consciência, ela pode até mandar algo para o subconsciente. Como que esse subconsciente vai receber? Ele vai receber a partir daquilo que a crença dele permite. Para o seu subconsciente, não existe bom ou ruim. É neutro, tudo é uma coisa só. Aquilo, os medos que você tem, eles são um mecanismo de defesa e de proteção. Então, se a vida inteira você ouviu que ter muito dinheiro dá trabalho, que ter muito dinheiro, você tem medo de dinheiro, se você tiver dinheiro você não vai ter saúde, o seu subconsciente, que é a casa de máquina, dificilmente vai conseguir receber um comando do capitão de forma clara. Né? Então, o capitão vai falar, este borda, ele vai lá e falar, não entendi, né? Este borda é para cá, entende? Assim, então, a gente precisa trabalhar no nosso subconsciente para a gente mudar, ressignificar essa consciência de ser que a gente tem no nosso subconsciente e a partir daí a gente seguir. Muita gente que ganha na loteria não consegue sustentar a riqueza porque ele não tem consciência de ser rico. Ele ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Então a gente precisa mudar a nossa consciência de ser. O que eu estou consciente de ser é o que eu manifesto na minha realidade aqui, material. Tá bom? E continuando aqui, então, fala: Eu sou o caminho. Também identificamos a porta como sendo a consciência do ser. Então, fechar a porta significa desligar-se do que eu estou consciente de ser agora, para então me declarar ser aquilo que eu desejo ser. A partir do momento em que minha reivindicação for estabelecida, ao ponto de se tornar uma convicção, eu começo a atrair para mim as evidências daquilo que é afirmado. Não se questione como as coisas vão acontecer, pois nenhum homem sabe disso, ou seja, ninguém sabe de que maneira as coisas desejadas vão aparecer. A consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecem. Ele disse: Eu sou o caminho, e não, eu, José da Silva, sou o caminho. Mas eu sou a consciência de ser, o caminho através do qual tudo tem que passar. Os sinais sempre sucedem os sinais sempre sucedem, eles nunca precedem. Nada que esteja fora da sua consciência existe em seu mundo. Vamos lá para outra página. Portanto, obtenha primeiro a consciência e as coisas serão compelidas a existir. Foi dito a você:
Buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Consiga primeiro a consciência das coisas que você está procurando e deixe que elas se desenvolvam naturalmente. Isto é o que se entende por tudo que determinardes realizar dará certo. Tenha consciência, aqui eu fiz essa anotação, tenha consciência antes de tudo. O que que você tem consciência de ser? Você deseja ser rico, milionária, mas você tem essa consciência dentro de você? Como é ser uma milionária? Como que se porta uma milionária? O que que ela faz? Né? Como ela se alimenta, como ela se veste? É essa consciência que você está tendo? E tem um padrão aí, né? Tem até um livro da Elaine Ourives que fala o hábito. É da Elaine? Ah, não, perdão, é do Napoleão Hill, que fala o hábito das pessoas milionárias, os hábitos das pessoas milionárias. É um livro interessante para a gente ler também. Aqui, gente, ele fala assim: fechar a porta significa a gente desligar de tudo que você está consciente de ser agora. Então, se nesse momento você está nessa consciência de ser pobre, mas quer ser rico ou rica, você tem que fechar a porta e não deixar que isso influencie a sua consciência de ser aquilo que você quer ser, entende? Então, assim, nesse momento, nada à sua volta representa riqueza, vamos supor. Nada à sua volta representa riqueza. Mas você não deve deixar essa realidade de agora influenciar a sua consciência de ser. Por quê? Você está vivendo o passado. O que você está vivendo agora são as suas criações do passado, aquilo que você já foi no passado. Mas agora você está criando uma nova consciência, você está ressignificando e dando um novo decreto para o seu subconsciente. Então, o que você tem que fazer ao olhar à sua volta é compreender que à sua volta está o seu passado e isso não influencia aquilo que você tem consciência de ser. Você se fecha dentro de você em meditação, em oração, em visualização. Use as ferramentas, os recursos que você tiver para conseguir eh, passar por esse momento sem se afetar, sem se abalar pelo seu externo, tá bom? Isso que ele está dizendo aqui. E buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, primeiro você busca lá, né, o seu desejo, a sua divindade, o seu eu sou dentro de você. Reconhece essa presença eu sou, essa divindade que você é. E a partir dessa divindade, desse poder que você acessa, tudo vai ser acrescentado. Essa é a resposta para as nossas questões, gente, para todas elas. O nosso grande desafio, a nossa grande barreira para transpor é a nossa criação, a forma que a gente aprendeu, né? A materialidade das coisas é que nos fazem perder. Então, assim, a gente não acredita, é desafiador para a gente acreditar nessa materialização com o poder do eu sou, porque isso foi ocultado de nós, que a gente tem esse poder, né? Co-criador, co-criador, criativo. Então a gente começa agora a perceber. Então, primeiro eu vou para dentro, eu busco a minha presença divina, a minha presença eu sou. Eu encontro essa presença, eu manifesto essa presença. E no livro de Ouro de Saint-Germain ensina isso o tempo inteiro, tá bom? Então vocês já tem muito material aqui, tem 32 capítulos gravados do livro de Ouro de Saint-Germain que ajuda a gente a fazer isso. Mudando aqui o subtítulo, vamos para o princípio da concepção. Aplique este princípio e você saberá o que é crer para ver. A história de Maria é a história de cada homem. Maria não foi uma mulher que deu à luz de uma maneira milagrosa a alguém chamado Jesus. Maria é a consciência de ser, que sempre permanece virgem, não importa quantos desejos ela dê à luz. Olhe para você mesmo como esta Virgem Maria a partir de agora, sendo fecundado através do seu próprio desejo, tornando-se unido a este desejo ao ponto de incorporá-lo ou de dar à luz a ele. Por exemplo, foi dito que Maria, que agora você já sabe que é uma referência a você mesmo, nunca tinha estado com um homem, e assim ela deu à luz, ou seja, você, João da Silva, não tem nenhuma razão para acreditar que aquilo que você deseja agora será possível. Mas como você descobriu a sua consciência de ser como parte de Deus, faça desta consciência o seu esposo e conceba um filho, uma manifestação do Senhor. Pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel e seu Redentor
ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54, versículo 5. O seu ideal ou ambição é esta concepção. O primeiro comando a ela, que agora também é dado a você, é: vá e não conte nada a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outras pessoas, pois elas só irão ecoar os medos presentes em você. O sigilo é a primeira lei a ser observada para a realização do seu desejo. O segundo ponto, conforme lemos a história de Maria, é: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1, versículo 46. Nós identificamos o Senhor como sua consciência de ser. Portanto, engrandecer ao Senhor é o mesmo que reavaliar ou elevar sua atual concepção de si mesmo até o ponto onde essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade for alcançada, você dará à luz, tornando-se aquilo que você está unido em consciência. Então aqui, gente, a primeira coisa, né, crer para ver. E nós somos o quê? Qual é o nosso sistema de crenças? Da maioria de nós, né? Claro, tem muita gente que já está aí no sistema do crer para ver, mas a gente tem a crença de eu preciso ver para crer, né? Igual São Tomé, eu tenho que ver para crer. Então a gente precisa primeiro mudar esse sistema, né? Crer para ver. Primeiro eu acredito, depois isso se manifesta e eu vejo. E a história de Maria que ele traz, né, nessa desmistificação, que Maria é a consciência de ser. Então ela tem, né, a gente tem, e somos nós, né, o que eu estou consciente de ser? E a gente olha, e aqui a gente aplica o princípio também, ele pôs o princípio da concepção, e esse princípio da concepção vem da lei do gênero, que é uma lei universal. E a lei do gênero é o quê? O princípio feminino e masculino em tudo o que existe. Para que nasça, para que tudo tenha um nascer, é preciso do masculino e do feminino. É através desses dois princípios que a gente tem o princípio da concepção. O masculino e o feminino está em tudo, e tudo nasce do feminino. Então, o masculino, ele tem essa função de plantar a semente, e o feminino ele germina, ele espera, ele é paciente, ela é receptiva. O feminino, ele está ali, né, nesse modo de espera, deixando o tempo, a lei do tempo, crescer esse desejo, germinar e deixar ele crescer para que ele se materialize. Tem coisas que se manifestam imediatamente, mas mesmo assim elas têm que ter o feminino e o masculino atuando ali em conjunto. Sem o masculino e o feminino, nada nasce. E tudo que nasce vem do feminino. Lembra sempre disso, gente. Isso é muito importante, tá? Para a nossa cocriação. Para a gente trazer, né? Para a gente conceber os nossos desejos, a vida, a gente precisa do masculino e do feminino trabalhando juntos aonde o masculino ele tem essa parte da ação e o feminino tem a parte da recepção. Recebe, germina e faz nascer, tá bom? Então, o primeiro sigilo, a primeira coisa, né, na lei da concepção aqui, é você manter sigilo. Quando você conta alguma coisa para alguém, essa pessoa ela vai ter uma enxurrada de crenças ali que ela pode despejar em você e você dependendo da abertura que você tá, você pode captar aquilo. Isso já deve ter acontecido com você em algum momento. Você tá ali com uma ideia assim fantástica. Você fala, nossa, essa é a ideia. Aí você vai lá e comenta com um amigo, todo empolgada, né? Tá toda ali querendo contar, isso, nossa e tal. E aí você fala para a pessoa. Antes de fazer qualquer coisa, você vai lá e conta. Essa pessoa, ela tem um certo desânimo, é uma pessoa que está mais pessimista. Ela fala, será? Acho que você, sei lá, está viajando, não vejo, não. Fulano fez isso, não deu certo. Vem com todas as histórias de crenças do sistema dela de crenças. Ali você já começou a murchar, né? Então, aí, de repente, você já começa a ver o seu projeto com muitos defeitos e você vai abandonando. Então, o sigilo é por esse motivo. A gente fala assim, é um costume antigo. Quando eu fui fazer meu exame de habilitação de carteira de motorista, a minha mãe falava, não, Carolina, dessa vez não conta para ninguém não, porque o povo fica jogando praga, olho gordo, mal olhado. Né? Não é por isso. Essa praga, esse olho gordo, é justamente o sistema de crença da pessoa. E se eu estou com o meu campo energético expansivo, aberto, receptivo, eu vou captar essas mensagens e aquilo essa crença dele se torna uma crença minha.
o pessimismo dessa pessoa vira um pessimismo meu, e aquilo ali faz com que o projeto não caminhe para frente, tá? É esse o motivo. E o segundo, como a gente lê na história de Maria, é engrandecer ao Senhor, né? Nós identificamos o Senhor como a sua consciência de ser. Então você engrandece o Senhor como? Você avalia qual que é a sua atual concepção de ser e eleva até o ponto onde isso se torne natural, essa avaliação se torne natural. Então vamos supor, isso que eu falei no início, né? Como que, como que é um milionário? Qual que é o hábito de um milionário? E você faz isso tão natural, não é chegar no supermercado e falar, um milionário não vai chegar e ficar reclamando, sei lá, de preço, ficar batendo, né, boca. Eu imagino que não, né? Então, é você agir naturalmente. Nossa, um prato aqui que eu sentei no restaurante, hoje eu vou me permitir sentar num restaurante e vou me sentir rica e milionária. E aí eu sento no restaurante, olho o valor do prato, tá lá 150, R$ 200. Acho que tá até barato para um milionário, né? Mas eu olho e falo, nossa, que legal, gostei, é esse prato. Sem ficar questionando, sabe? Nossa, isso tudo tá caro, credo, nunca mais eu volto aqui. Entende? Assim você torna isso natural. Esse é um dos exemplos, né? A gente tem exemplos para todas as áreas, profissional, para o amor, para a nossa saúde. Então a gente passa a agir como se aquilo fosse um estado natural de ser do meu, porque só que a gente precisa começar a agir e dar esse comando para o nosso consciente, a nossa consciência de ser, entender que ela é assim, tá? O próximo tópico fala a criação de todas as coisas. A história da criação nos é contada de forma resumida no capítulo de João. No princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. O agora, este exato momento, é o princípio referido neste versículo. É o princípio de uma necessidade, de um desejo. O verbo é o desejo que sonda a consciência, buscando por sua personificação. A necessidade por si mesma não possui realidade, pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas que eu desejo ser só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-las. Então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste primeiro versículo de João, ou seja, e o Verbo estava com Deus. O verbo, ou desejo, deve estar fixado ou unido com a consciência para que ele possa ganhar realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, acentuando então a sua forma, dando vida à sua concepção ou ressuscitando aquilo que até então era apenas um desejo morto ou não realizado. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser, então saiba que você sempre está comandando a si mesmo, mesmo sem o uso das palavras eu sou. Se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha evidência de saúde em seu mundo, você deve começar a sentir-se saudável. No entanto, no exato momento em que a sensação de que eu sou saudável for atingida, os dois concordaram, ou seja, o eu sou e saudável concordaram em ser um só. E este acordo sempre resultará no nascimento de um filho, que é o objeto deste acordo, neste caso, a saúde. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. Assim, você pode entender por que Moisés declarou: Eu sou me enviou a vós. Pois quem, além de mim, além do eu sou, me enviaria? Ninguém, pois eu sou o Senhor e não há ninguém acima de mim, não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou se você fizer da sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser. Você sempre expressará aquilo que está na essência da sua consciência, e a sua expressão sempre será a essência dessa consciência. E novamente Moisés declarou: Eu sou o que sou. Isto é algo para sempre se ter em mente. Você não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, a sua nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Todas as suas crenças atuais, medos e limitações
São pesos que amarram você ao seu atual nível de consciência. Se você quer transcender este nível, você deve deixar para trás tudo que agora for parte do seu presente ser, ou concepção de si mesmo. Para fazer isso, você deve desviar a sua atenção para longe de tudo que agora for um problema ou limitação, e focar apenas em ser. Ou seja, você deve comandar silenciosamente, mas com sentimento a si mesmo o eu sou. Não condicione esta consciência ainda. Apenas declare-se ser e continue a fazê-lo até que você se envolva na sensação de apenas ser, sem face e sem forma. Quando esta expansão de consciência for alcançada, então, nesta profunda essência de si mesmo, dê forma e aspecto à sua nova concepção, sentindo-se ser aquilo o que você deseja ser. Você vai descobrir, dentro desta profunda essência de si, que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo aquilo que você puder conceber ser neste mundo será uma realização mais do que natural para você nesta nova e atual essência da consciência. Este é o convite que nos foi feito nas Escrituras, a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor, segundo Coríntios 5, versículo 8. O corpo é sua antiga concepção de si mesmo, e o Senhor a sua consciência de ser. Isto é o que se entende quando Jesus disse para Nicodemos: em verdade eu vos digo, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. João 3, versículo 3. Isto é, a não ser que você abandone a sua atual concepção de si mesmo e passe a assumir um caráter de um novo nascimento, você continuará a projetar as suas atuais limitações. A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando a sua consciência, pois a sua consciência é a realidade, que eternamente se solidifica nas coisas que o cercam. O mundo do homem é em cada detalhe projetado a partir de sua consciência. Tentar mudar o seu ambiente ou o seu mundo, destruindo as coisas ao seu redor, é o mesmo que quebrar um espelho na expectativa de mudar o reflexo de sua imagem. O seu ambiente e tudo dentro dele reflete o que você é em sua consciência, e você manterá este reflexo no seu mundo, pelo tempo em que você continuar a ser o que você é em sua consciência. Essa parte aqui foi mais grandinha. Aqui no início, então, fala da criação de todas as coisas, né? E aí eu trouxe aqui algumas anotações que eu vou falar para vocês. Do princípio estava o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, aqui, o quanto é importante a gente entender, né, o nosso desejo, visualizar, tratar com naturalidade, né, para que a gente ressignifique, reprograme a nossa mente. Então, agir agora como se assim já fosse, para que o seu desejo, junto com o eu sou em você, se torne um só e se manifeste na realidade, né? Aqui é uma alquimia que é usada, gente. É de grau em grau a gente vai mudando essa mentalidade, né? Então, a gente passa a, primeiro, para essa consciência de ser aquilo que a gente deseja. Então, primeiro entender o que que eu desejo. Eu desejo ter dinheiro, né? Ter 1 milhão na minha conta. Então, primeiro eu tenho a consciência de que eu posso ter 1 milhão na minha conta, de que né, eu já tenho um DNA milionário aqui, e aí eu vou trabalhando nessa consciência. Faço minhas visualizações, entendo aquelas visualizações como verdadeiras, faço uma meditação de manifestação daquilo que eu sonho, enfim, vou usando os meus recursos. E aí, ele traz aqui, Mestre Saint-Germain, ele traz aqui se dois dentro de vós concordarem, né? Esse acordo ele é feito entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você se torna um com esse desejo se manifesta. E como que ele traz esse exercício para tirar esse vinho velho, né, e acrescentar um vinho novo agora? Primeiro você vai fazer uma meditação e vai fazendo o eu sou. Eu sou. Isso no momento meditativo, né? Você vai trabalhando primeiro a consciência da presença eu sou. E você pode visualizar uma luz, né? Vai visualizando. Então, você fala. Caiu o microfone. Vamos lá. O microfone caiu.
Então você começa a você vai repetindo, né, apenas declare-se ser, e continue a fazê-lo até que você se envolva na sensação de apenas ser. Não tem nada ali, é neutro, é um ser neutro, não tem face, não tem forma, você vai entendendo essa consciência que te habita, que é a presença eu sou. E quando você alcançar essa expansão, nessa profunda essência de si mesmo, você dá forma e aspecto a essa nova concepção, essa nova forma de ser, tá? Sentindo-se ser aquilo que você deseja ser, e aí você pode até falar, né? Eu sou milionária, eu sou o dinheiro vindo para as minhas mãos, eu sou um imã para atrair dinheiro, mas primeiro você se torna a consciência. A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando a sua consciência, porque a consciência é a sua realidade. Aquilo que está à sua volta é o que está dentro, é o que você não consegue ver, mas é o que está aí, manifestando no seu interior. Continuamos aqui no livro. O próximo tópico é Seja Grande. Sabendo disso tudo que foi falado, comece a se auto-reavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números você vai ler: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e éramos gafanhotos aos olhos deles. Isso não se refere a um tempo em um passado distante onde existiam homens com a estatura de gigantes, mas sim aos dias de hoje, o nosso eterno agora, onde as circunstâncias que nos cercam alcançaram o tamanho de gigantes, tais como o desemprego, os exércitos inimigos, os seus problemas e todas as coisas que parecem ameaçá-lo, que são os gigantes que te fazem sentir-se como um gafanhoto. Mas, como foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e por causa disso éramos gafanhotos aos olhos deles. Em outras palavras, você só é para os outros aquilo que você é primeiro para si. Então, portanto, para se reavaliar, comece a se sentir ser o gigante de um centro de poder e comece a reduzir os gigantes antigos, até transformá-los em pequenos gafanhotos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Isto que foi dito não se refere a um Deus ortodoxo que está sentado em um trono no espaço, mas sim ao único Deus, o Pai da eternidade, a sua consciência de ser. Então, desperte o poder que você tem, não como homem, mas como seu verdadeiro eu. Uma consciência sem face e sem forma, liberta-te da tua prisão autoimposta. Então, a gente precisa neutralizar essa consciência de ser primeiro e dar forma a ela. Eu gosto aqui de uma metáfora que é tipo uma massinha de modelar, né? Essas massinhas, até um biscuit mesmo, né? Você pega ali, ela é uma coisa sem forma. E de repente você vai com as suas mãos, você vai usando o seu pensamento, vai, né, vai passando para as suas mãos e você vai dando forma àquela massinha. Então aquilo começa primeiro, gente, no plano da mente. Você constrói esse bonequinho primeiro na sua mente. E aí ele passa para o seu coração, vai indo em direção às suas mãos, e as suas mãos dão vida a um boneco de massinha, que antes era só uma coisa sem forma. Não é verdade? Faz sentido isso para vocês? E assim é a nossa consciência, não tem face, não tem forma. Mas a gente cria no nosso plano mental primeiro e vai transformando ele no plano material, tá bom? Próximo tópico, o bom pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, versículo 15. Minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João 10, versículo 27. A consciência é o bom pastor. O que eu estou ciente de ser é a voz, que chama as minhas ovelhas e que, por sua vez, são expressão daquilo que eu sou consciente de ser. A voz da sua consciência, como pastor, é tão boa que nenhuma das suas ovelhas deixa de te seguir ao escutá-la. Eu sou uma voz clamando no deserto da confusão humana, e pelo tanto que sei, tudo aquilo que eu estou convencido de ser nunca deixará de vir a mim. Eu sou é uma porta aberta onde tudo o que eu sou pode entrar. A sua consciência de ser é o Senhor e o pastor da sua vida. Então, a afirmação: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículo 1.
Agora será vista a sua verdadeira luz, sendo a sua consciência. Você nunca está desprovido de evidências ou com falta de provas daquilo que você daquilo que você está ciente de ser. Isto sendo verdade, então, por que você não se torna consciente de ser grande, amado por Deus, rico, saudável e todos os atributos que você admira? Então, gente, aqui não precisa nem te falar muito, né? A gente entender, assim, já está até repetitivo. O que que você é consciente de ser? O que que você está aí agora, nesse momento, manifestando na sua vida? Qual é a sua consciência e como que você vai mudar? Já fecha, se fecha dentro de si, já começa a trazer o eu sou dentro de você, né? Visualiza essa massinha de modelar nas suas mãos, que é aquele desejo que você quer manifestar, e molda ela de acordo com aquilo que está no seu plano da mente. E assim a gente vai criando. Gente, essa reconstrução, ela não é do dia para a noite. Eu, por exemplo, estou com 44 anos, então foram 40 anos num pensamento materialista, né? Assim, se eu não me engano, eu esqueci a palavra, mas aquele pensamento assim, ver, é, eu preciso ver para crer, né? E agora, depois de receber esse conhecimento através de livros, eu consigo ter uma compreensão maior. Eu sempre usei a lei da atração, sempre fiz meditação, mas eu ainda tinha essa criação materialista, eu ainda tenho muito arraigado em mim crenças materialistas, que eu preciso, às vezes, de alguém para me falar o que, que eu tenho ou não, por exemplo, um diagnóstico, ou eu preciso de ter o dinheiro na conta para eu entender que eu tenho dinheiro, mas isso eu estou mudando. E esses livros aqui, eles vieram para transformar, para destravar esses bloqueios internos, e a gente precisa fazer a nossa parte, né? Um trabalho de formiguinha. Se você nunca manifestou nada na sua vida de forma consciente, e agora você começa, você já quer que isso vire assim de uma vez, pode ser que vire? Pode, mas isso vai depender muito do seu sistema, do que está enraizado aí em você, né? Tem gente que vira a chave num minuto. Eu tenho um exemplo dentro de casa, dentro da minha casa, né? Da minha irmã, um dia ela estava assim, muito desanimada e a vida dela estava toda assim, como eu falo, assim, a vida dela deu um salto quântico enorme. Ela estava cheia de coisa acontecendo. Estava com alguns problemas lá, não dela, mas da pessoa que ela tá, do noivo dela, né? Estava com um probleminha de saúde. Ela não conseguia se sobressair na vida profissional, não conseguia desenvolver a vida profissional, apesar de ser uma menina extremamente inteligente, dedicada, responsável, né? Vivia meio que apertada, né, financeiramente, morava na casa da minha mãe ainda. Então, assim, ela estava com a vida dela toda, sabe, infeliz mesmo. E um dia eu mandei um vídeo para ela e falei: olha, assiste esse vídeo, assiste, vê o que, que você pode fazer a partir disso aí. Ela assistiu um vídeo, amou, começou a assistir outro do professor Hélio Couto. E aí ela começou a fazer o caminho das palestras. Fez o caminho das palestras. Essa menina, ela não chegou nem a ser ressonante. Ela ainda não é ressonante. Ela deu um salto. A vida dela fez assim, virou em 180 graus. Foi de um ponto ao outro, sabe? Então, assim, o dela, ela mudou muito rápido a consciência dela. Ela teve ali uma perspicácia, um entendimento, que a chave virou e mudou. Casou, já está morando em outro estado, foi chamada para um concurso, já montou a casa dela, está ganhando super bem, entende? Assim, então tem gente que é imediato, mas tem gente que precisa derrubar muita crença. E a gente precisa respeitar também isso. É o nosso tempo, é o nosso aprendizado. O importante é a gente peregrinar nesse caminho, né? Continuar buscando até a gente encontrar aquela água que vai saciar a nossa sede. Tá bom? Ai, vamos lá, eu vou continuar, gente. A gente já está chegando nos 40, mas eu vou até a página 41, tá? A gente já está chegando em 40 minutos. Aqui eu estou na página 36, mas rapidinho a gente chega lá. Então, o próximo tópico fala: você cria a sua realidade. É tão fácil possuir a consciência dessas qualidades quanto é fácil possuir a dos seus opostos, porque a sua atual consciência não é o que é por causa do seu mundo. Pelo contrário, o seu mundo é o que é por causa da sua consciência atual. Simples, não é? Muito simples, na verdade, mas a sabedoria do homem é o que tenta complicar com tudo. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos loucura e para os judeus um escândalo. E ele fala aqui que os gregos são os sábios deste mundo
e os judeus são aqueles que ficam em busca de sinais. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão ao invés de despertar para ser o que ele é de verdade. O homem tem há tanto tempo adorado a imagens da sua própria autoria que logo de cara ele considera esta revelação uma blasfêmia, pois ela significaria a morte para todas as suas crenças anteriores em um Deus externo a si mesmo. Esta revelação traria o conhecimento que eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior que eu. Você é um com a sua atual concepção de ser, mas você é maior do que aquilo que você está atualmente consciente de ser. Antes que o homem possa tentar transformar o seu mundo, ele deve primeiro estabelecer a sua base. Eu sou o Senhor. Ou seja, a consciência do homem, a sua consciência de ser, é Deus, a não ser que isso esteja firmemente estabelecido, a tal ponto que nenhuma sugestão ou argumento apresentados pelos outros consiga estremecê-lo. Ele poderá flagrar-se retornando para a escravidão de suas antigas crenças. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados, se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Ou seja, João 8, versículo 24. Ou seja, você continuará a ser confuso e frustrado até encontrar a causa da sua confusão. Quando você se elevar sobre o Filho do Homem, então você saberá que eu sou ele. Ou seja, João da Silva não pode fazer nada por mim, mas meu Pai, ou o estado de consciência com o qual agora eu sou um, é quem cumpre a sua missão. Aqui eu até coloquei um exemplo que fala da naturalidade do desejo, né? De se deixar esse desejo natural. Quando lançou o celular, na década de 90, eu queria muito ter um celular, daqueles Nokia, né, 8260, era meu sonho, né? E eu não trabalhava fora, mas assim, é, eu tinha, não ganhava muito bem, o meu pai e minha mãe não iam me dar um celular, na época eu já tinha idade para, né, trabalhar e ganhar, e, enfim, comprar meu celular, mas eu tinha muita vontade e era muito caro. E um dia eu fui comprar uma bolsa, e nessa bolsa vinha um compartimento para colocar celular. E eu falei, eu não tenho celular ainda, mas eu pensei, se eu não tenho ainda, mas eu vou comprar, porque essa bolsa vai trazer para mim o celular. E eu comprei a bolsa. Passaram-se uma semana e meia, surgiu a oportunidade de comprar o celular, né? Eu manifestei esse celular nessa naturalidade, tipo assim, eu não tenho, mas isso aqui vai chegar para mim. Em algum momento eu vou comprar a bolsa, porque agora, daqui a pouquinho eu vou ter um celular. Então eu tornei aquilo ali muito natural, né? É, e é isso, você cria a sua realidade assim, deixando isso natural, né? Transformando o seu desejo em natural. Tem uma coisa que eu queria comentar aqui também. Antes de você transformar o seu mundo, você tem que transformar, né, estabelecer a sua base, que é você é o Senhor, você é consciência de ser, você é Deus. A sua consciência de ser é o Deus dentro de você, é o eu sou, né? E se você não crê que eu sou, certamente vai morrer em seus pecados. E vai nadar, nadar e morrer na beira da praia, mais ou menos isso, né? E então aqui a gente termina essa parte. E aqui a gente vai para o final mesmo da nossa leitura, que fala: Eis que estou à porta e bato. Quando isso for percebido, cada vontade e desejo que brota dentro de você deve encontrar expressão no seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e jantarei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. O eu batendo a porta é o seu desejo. A porta é a sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um só com aquele que está batendo, sentindo-se ser a coisa desejada. Sentir que o seu desejo é impossível. Sentir que o seu desejo é impossível é o mesmo que fechar a porta ou negar essa expressão da sua vontade. Elevar a sua consciência para a naturalidade daquilo que você sente significa abrir completamente a porta e convidar esse desejo à sua expressão. E aqui entra esse exemplo que eu mandei da bolsa, né, com o compartimento para pôr o celular. Parecia impossível para mim, mas não foi, né, não era. Ascender até o seu Pai. É por isso que tantas vezes foi registrado que Jesus deixou o mundo da manifestação e ascendeu até o seu Pai. Jesus, como você e eu, sabia que todas as coisas eram impossíveis para Jesus como homem. Mas por ele ter descoberto que seu pai estava no estado de consciência do objetivo desejado,
Ele deixava para trás a consciência de Jesus e acendia a consciência do estado desejado. E nele permanecia até que ele se tornasse um só com ele. Ao conseguir isso, ele transformava o mesmo em expressão. Esta é a mensagem simples de Jesus ao homem. Os homens são apenas vestimentas, onde o ser impessoal habita o eu sou, a presença a qual os homens chamam de Deus. Cada vestimenta tem certas limitações, na tentativa de transcender estas limitações e para dar expressão a isto que, como homem, João da Silva, você se acha incapaz de realizar. Você pode voltar a sua atenção para longe de suas atuais limitações ou da concepção de ser, João da Silva, e influir-se na sensação de ser o que você deseja. Então, amadas e amados, estudantes da luz, para a concepção do nosso desejo, a gente precisa fechar os nossos sentidos externos, né? Entrar para dentro do nosso ser. E isso eu trouxe lá no livro de Ouro de Saint-Germain também. Vou falar muito aqui, gente, do livro de Ouro de Saint-Germain, porque foi um grande estudo. É, né, um grande estudo para a gente permanece levando essa mensagem, porque ela é para a vida, é para o nosso dia a dia. E aqui a gente faz isso dessa maneira, né? Entramos para dentro, trazemos os nossos olhos para os olhos internos, os nossos ouvidos para os ouvidos internos. Às vezes você vai, né, sonha em. Vou contar eu aqui, tá? Eu, em 2012, eu falei assim: ano que vem eu vou fazer uma viagem, vou viajar a Europa toda. Não tinha emprego direito, tinha um emprego, mas não ganhava bem, não. Gente, assim, aquela confusão. E a minha irmã fala muito isso comigo. Ela falou assim, quando, né, eu estava nessa busca, hoje ela fala, quando você falou isso, eu pensei que a Carolina tá louca, tadinha, tá doida, né? E com certeza ali, muita gente falou comigo, falou assim, nossa, que dó de você, né, sonhar. Se eu tivesse dado ouvido, ou se eu tivesse dado abertura para esses sentimentos, para esses olhares, né, que vinham, eu não teria realizado o meu sonho. Então, assim, quando eu fechei os meus ouvidos internos, falei, eu vou e pronto. Eu fiz meu quadro de visualizações e vai acontecer. E, gente, o meu quadro de visualizações, assim, veio tudo certinho, né? Eu coloquei lá umas notas de dólar, coloquei umas viagens que eu queria fazer, uma mala, né? Tudo que eu queria manifestar nesse sonho lá para 2013, né? 2013, 2014. E eu fui trabalhar no navio de cruzeiros, eu rodei a Europa toda, até me arrepio, quanta energia tem nessa mensagem. Rodei a Europa inteira, fui, né, no norte da Europa, fui nos fiordes da Noruega, que eu nem imaginava que um dia eu poderia conhecer. E ganhando em quê? Em dólar, com uma mala vermelha, igualzinho estava no quadro dos desejos. Então, assim, a gente tem que acreditar. A primeira coisa é desejar, saber o que você deseja, acreditar que esse desejo é possível, não deixar que as influências externas abalem a sua estrutura. Então, para isso, a gente fecha a nossa porta e vai para dentro da gente e vai se tornando natural com o nosso desejo. E nessa naturalidade, esse desejo não tem como ele não nascer. Não tem como, igual um filho, não tem como aquele filho não nascer. Ele vai nascer, de uma forma ou de outra, esse filho vai ter que sair, né? Então, de uma forma ou de outra, essa árvore vai ter que germinar. Isso vai acontecer, é fato, é uma lei, né? Está dentro da lei. É isso, queridos, queridas, que bom a gente estar junto mais nessa caminhada. Terça-feira eu volto com mais um trecho desse livro transformador e espero aqui pelo seu comentário, espero pela sua curtida, espero pelo seu compartilhar esse vídeo. Se inscreve, ativa o sininho para receber as próximas mensagens e assim a gente vai crescendo a nossa ciranda, nos empoderando e ajudando outras pessoas que estão aí nessa corrida também, né, da vida, para em busca, peregrinando aí em busca de mais conhecimento, mais sabedoria, mais autonomia da sua própria realidade. Eu sou Carol Daimon, com muita alegria no meu coração. Boa semana para você, fiquem com Deus. Até o nosso próximo áudio vídeo. Tchau, tchau.